Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu quero ler apenas a parte A desse versículo. Amém? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Nós vamos ler só a parte A. Diz assim, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Somente até aqui. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então eu vou te ensinar. Normalmente eu faço essa oração e eu peço para você orar aí. Você sabe que todas as vezes que nós vamos orar, eu peço para o Senhor falar conosco uma palavra rema. Amém? Agora, talvez você não saiba, mas a palavra de Deus, ela pode ser vista de duas formas. A palavra logos, que é aquilo que está escrito, e a palavra rema, ela é a tradução de uma palavra que tem uma revelação no nosso coração. Então, eu quero que você nessa noite, nós vamos orar agora, porque eu sei que você quer que Deus fale com você, e você vai pedir isso: Senhor, traz uma palavra rema ao meu coração. Amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Nós amamos a Tua presença, nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores, com o nosso tempo, com as nossas finanças. Mas, Senhor, nós queremos agora ouvir a Tua voz. E Deus, só o Senhor pode falar no nosso espírito. Não há nada que eu, Dione, possa realmente traduzir ao coração dos Teus filhos, a não ser, Pai, ser um canal para que o Senhor possa falar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, dá voz a essa palavra, dá som a essa palavra, faz da palavra logos uma palavra rema no coração de cada um de nós. Continua, Senhor, movendo-se em nosso meio, continua, Senhor, falando aos nossos corações, das pessoas que estão presentes, das pessoas que estão online, das pessoas que vão assistir essa ministração ainda durante os próximos dias, meses ou anos, Pai. Que o Senhor continue falando como só o Senhor pode fazer. Nós consagramos a nossa mente, o nosso coração a Ti. Nós repreendemos toda a astúcia das trevas, no sentido de querer roubar essa palavra, mas nós declaramos que o nosso coração está pronto, que a nossa mente está alerta e que essa palavra vai cair, vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E nós concordamos com isso dizendo amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, você sabia que a forma que você pensa sobre você determina as suas ações e toda a sua vida? Por exemplo, se você pensa que você é um filho bastardo, né? Aliás, se você pensa que você sempre pensou que você era a filha ali do seu pai, da sua mãe, que você convive, de repente um dia alguém vem e fala assim, você é adotado. Aquilo dá um choque. E você começa a pensar sobre você algumas coisas, porque a história que te contaram, né, durante toda a sua vida, aquilo que as pessoas falam para você da sua história, vai definir muito sobre você. Então, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos vai definir toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Se você, mesmo que você saiba, né, que os seus pais estão ali, a maneira com que você se enxerga, ela vai falar muito sobre você. E então, nós precisamos conhecer a nossa história. Então, a pregação de hoje, sabe aquele filme que você assiste uma cena, e daí é uma cena do final do filme, e que volta tudo no começo? Eu vou fazer isso nessa noite com essa pregação. Então, você presta atenção aí, não desanima não, não desiste não, não desvia não, fica firme, você vai entender tudo no final. Estamos combinados? Então, tá bom. Olha só, eu preciso contar uma história para você. E essa é a sua história. O nosso Deus, você sabe que Ele não tem início nem fim. O reino de Deus é um reino eterno. E Deus, sendo esse Deus eterno, Ele estabeleceu o homem na terra. E Ele estabeleceu princípios. Mesmo Deus tendo todo o poder, Ele é um Deus que governa por princípios. E um dos princípios que Deus estabeleceu ao governar a terra está lá no Salmo 115, versículo 16. E eu quero muito que você abra esse texto e leia lá comigo, Salmo 115, versículo 16. Luana, tira foto minha sem careta, Luana. Eu sei que é difícil, mas tenha fé. Vamos lá? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Presta atenção, gente. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Quem é que é filho do homem? Eita, glória a Deus, todo mundo, gente. Então eu preciso dizer algo para você. Mesmo Deus tendo todo o poder,
Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então Deus cria Adão do pó da terra, e ele diz para Adão e Eva que a partir daquele momento eles vão governar, eles vão dominar a terra. E aí, querido, deixa eu dizer algo para você. Deus, ele escolheu que tudo o que acontece na terra, presta atenção no que eu vou te falar, só pode acontecer através dos filhos dos homens. Ou seja, tudo o que acontece na terra só pode acontecer através do ser humano. Então, embora o reino espiritual seja real, embora Deus tenha todo o poder, tudo o que Deus faz na terra, ele faz através do ser humano. Então, Deus, ele se encontrava com Adão, ele dirigia Adão naquilo que ele ia fazer, e Adão estabelecia o nome das coisas, ia fazendo as coisas. Porém, Adão, ele não tinha acesso, ele não tinha relacionamento com absolutamente nada das trevas. Adão não sabia o que era o medo, não sabia o que era a inveja, não sabia o que era o mal, porque ele não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente vem, e ela então seduz Eva de tal maneira que ela viesse a comer daquela árvore. E quando o ser humano começa a ter o come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passam a conhecer o mal. No momento em que isso acontece, o espírito do homem morre. Então Adão não morre fisicamente, mas ele morre espiritualmente. E ele, então, antes ele só tinha capacidade de ouvir a Deus. Ele não podia ouvir o diabo, porque ele não tinha conhecimento do mal. Mas agora, uma vez que ele pecou contra Deus, e ele tem acesso ao mal, a sua capacidade de ouvir faz com que ele agora... Sabe os filminhos? Quando tem o diabinho e o anjinho? É isso que começa a acontecer com o homem. Ele começa a ter experiências, e ele pode então ser influenciado pelo mal. E por causa disso, o mesmo princípio estabelecido por Deus para as coisas espirituais, para Deus, também é estabelecido para as trevas. Então o diabo, ele também não pode fazer nessa terra o que ele quer, porque ele está debaixo desse mesmo princípio, porque os céus são do Senhor, mas a terra ele deu ao filhos dos homens. Então o diabo precisa de pessoas para fazer qualquer coisa aqui na terra. Ele precisa de um corpo físico. Vocês lembram quando Jesus vai expulsar aquela legião de demônios dos gadarenos? O que os demônios pedem para eles? Deixa a gente ir para os porcos. Entende? Eles só podiam se mover. Os demônios, eles só podem se mover também mediante a ação dos homens. E então, gente, começa uma verdadeira guerra. Deus vai criando aqui um plano. Deus tem um plano. As coisas não estão perdidas. Deus tem um plano. E ele começa a estabelecer, através de alguns dos filhos de Adão, um povo que busca a sua face. Mas acontece que o homem, porque começa a ouvir as coisas das trevas, porque começa a ouvir o diabo, ele começa a fazer o mal. E a sua natureza vai pecando, e quanto mais o homem peca, ele vai criando um ciclo vicioso, que ele erra, e aquele erro traz consequências para si. Só que o diabo, ele tem uma estratégia. Ele não tem interesse em algo bom para o ser humano. Ele quer destruir toda a raça humana. Então ele faz com que o homem cumpra os seus desejos, para que o reino das trevas, para que as trevas avancem. Então Satanás começa um governo que na verdade nós vamos entender que é um império, porque existe uma diferença entre reino e império. Reino, existe um rei, e esse rei, ele governa um povo. Império, ele escraviza, ele vai avançando sem a anuência, sem a concordância, ele simplesmente vai atropelando e vai escravizando. E é isso que o diabo começa a fazer. Ele começa então a escravizar o ser humano, e a partir desse momento o ser humano começa a dirigir, a governar tudo aquilo que estava ali ao seu alcance, também através da instrução das trevas. E aí esse reino que ele começa a estabelecer, ele começa a avançar. Então, se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos perceber que Satanás, ele vai fazendo isso através de pessoas. Quando nós olhamos, então, para a história, nós vamos ver uma história que é uma história de reinos humanos. Só que essa história, ela não é apenas de reinos humanos. Satanás, através de pessoas, começa a fazer aquilo que ele precisa fazer. Se você for comigo, lá no livro de Daniel, no capítulo 3...
nós vamos ver um momento onde Deus ele faz uma revelação daquilo que iria acontecer. Como que Deus ele estabelece então o seu plano. Daniel, capítulo 3. Me acompanha aí, porque você faz parte dessa história. Lembra que você vai entender tudo no final. Daniel, capítulo 3. Peraí, acho que eu falei errado para vocês. Capítulo 2, desculpa, gente. Capítulo 2. Havia um rei aqui, que é um rei chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Esse rei, ele tem um sonho, e ninguém pode interpretar o sonho que ele tem. E então, ele manda chamar Daniel, não é exatamente isso que acontece em detalhes, mas não dá para eu falar para você agora, você lê depois aí com calma. Mas lá no versículo 31, diz assim, ó: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todas elas. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto ao que viste, dos pés de artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro. O que nós vemos aqui é que Daniel, ele vai falar sobre tudo o que vai acontecer não apenas nos próximos anos. Então, nós temos o Império Babilônico, naquele momento, que é a cabeça de ouro. Depois daquele reino, nós vamos ter o governo persa, que vai ser o Medo-Persa. Você deve ter estudado isso na escola, você podia detestar a história, mas era isso que aconteceu. Depois disso, vinha um outro reino, que era a Pérsia. E depois da Pérsia, veio o reino romano. Nós temos aí, nos dias de Jesus, esse tempo acontecendo. E aí, ele vem dizer que depois de todos esses reinos, viria uma pedra, sem ser cortada por mãos humanas. E essa pedra, ela destruiria todos esses reinos. Essa pedra é o reino que Deus iria construir. Essa pedra é aquilo que Deus profetizou para Eva, no momento da queda, quando ele disse para ela o seguinte: olha, porque você pecou, você vai ter as suas consequências, mas virá de ti, em um determinado momento, um descendente, que vai ser o descendente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Essa pedra lançada sem corte de mãos humanas é o reino de Deus, vindo através de Jesus, esmiuçando todos os reinos da terra e todos os reinos governados pelas trevas. Um reino onde Jesus, ele vem e ele precisa vir em um corpo humano. E ele precisa vir em um corpo humano, e ele vem então da nação de Israel, daquilo que Deus vinha construindo, desde quando Adão então sai do Éden, o Senhor vai construindo isso, vai separando Abraão, vai trazendo um povo, e então Jesus ele vem, e a mensagem de Jesus é chegado a vós o reino de Deus.
E nesse reino algo muito maravilhoso acontece. Jesus, ele morre como o unigênito, mas ele ressuscita como primogênito. Porque ele é um reino onde ele não é o único a ter toda a autoridade. Ele é um reino onde o Senhor Jesus, ele cumpre algo maravilhoso. Por quê? Talvez você olhe para o momento da crucificação e você fala assim, Jesusinho, de cabecinha baixa, pobrezinho, né? Olha o que fizeram. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus, ele veio em carne e ele nasceu de uma virgem porque o pecado que estava em Adão, ele vai como um vírus que vem de geração em geração, não importa. Tem gente que fala assim, não, mas eu não preciso de Jesus, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso. Não, você não está entendendo. O pecado, ele veio na nossa descendência. E porque nós nascemos em pecado, nós estamos debaixo de uma influência das trevas quando nós não temos Jesus. Porque Satanás, ele vai agindo, essa sua legalidade, quando você não tem Jesus e você vai pecando, você vai dando uma procuração para o diabo agir. Ele só pode agir através do ser humano, entenda isso. Mas então, o Senhor, no seu plano perfeito, ele manda o descendente da mulher, através de Jesus, que nasce de uma virgem, e ele precisava vir de um corpo. Agora tem uma coisa maravilhosa que eu tenho que te contar. Jesus, quando ele morre na cruz, sabe, não foram os judeus que mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Jesus, ele precisava morrer para que ele pudesse entrar lá no inferno, catar a chave da morte e pudesse fazer com que nós pudéssemos vencer a morte. Então, meu irmão, deixa eu falar algo para você. A morte de Jesus na cruz foi a maneira perfeita que o Senhor escolheu para ele. Ele tinha que entrar na morte. E ele só podia entrar no lugar onde estava a morte, morrendo. Ele escolheu morrer naquela cruz. Ele mesmo disse, ninguém toma a minha vida, eu que dou a minha vida. E sabe de uma coisa? Quando Jesus, ele morre, a Bíblia diz que ele fez o quê? A serpente feriu o seu calcanhar. Mas acontece que depois de 3 dias, a Bíblia diz, querido, que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, ele não tinha a semente do homem, ele não tinha, o pecado não estava no seu gene, ele nasceu de uma virgem e pelo Espírito Santo, ele viveu na terra todos aqueles anos sem pecar. Então a sua morte era ilegítima, e depois de 3 anos sendo julgado, estava lá o veredito, ele não podia morrer. E então ele pisa a serpente, querido, game over. Jesus vence a morte. Jesus vai lá e ele faz algo maravilhoso. Ele tira as chaves da mão do diabo. E se antes ele tinha a autoridade para ir avançando no seu reino, Jesus inaugura um novo reino. E agora, a partir do momento que eu e você recebemos Jesus, nós podemos também fazer parte desse reino, ter o Senhor como nosso Pai. E a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas, aonde Satanás reinava, e fazia com que as pessoas acreditassem que elas só podiam viver debaixo do seu governo. A partir do momento que nós recebemos Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos transporta, ele nos tira do domínio de Satanás, do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então você sabe quem você é? Você é nascido de Deus, você é filho de Deus, você tem a autoridade que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Você é aquele que recebe a vida de Deus, porque Jesus foi lá, e a partir desse momento, você não é mais uma criatura qualquer, você não está debaixo da influência das trevas. Meu irmão, eu preciso te dizer, você faz parte de outro reino. Nós precisamos saber quem nós somos. E quando nós entendemos isso, nós vemos que Jesus, então, ele é essa pedra tirada sem a força de mãos humanas. Por quê? Porque ele nasceu de uma virgem. Mas Daniel diz que esse reino feito, que vindo dessa pedra, ele vai crescer. E ele vai ocupar toda a montanha. Esse reino, ele vai avançar. Jesus inaugura, então, esse novo reino. Um reino agora, um reino que vai trazer o governo de Deus para a terra. Aqui na terra,
Ele vai estabelecer aquilo que estava no céu. Então, o ser humano não tinha em si mesmo condições de lutar contra as trevas, mas quando Jesus vem nessa forma, ele tem uma vida sem pecado. E aí, o que nós podemos ver é que a partir desse momento, nós agora não precisamos mais estar debaixo dessa influência, desse governo das trevas. Você tem noção do que é isso, querido? Você tem noção do que é isso? Quando você não tem esse conhecimento, a pessoa ela é escravizada. Pastor Marcos estava falando hoje aqui no culto das 5. E nós ouvimos tanto isso. Ah, você é crente, então você não pode beber. Então você não pode fumar. Meu irmão, que eu não posso, o quê? Acontece que eu não quero. Eu sou livre para dizer não. Eu sou livre para dizer eu não preciso. Isso não me preenche. Eu tenho algo infinitamente maior. Eu faço parte de outro reino, um reino onde eu não dependo de bebidas, onde eu não dependo de sexo ilícito, onde eu não dependo de qualquer outra coisa para ser feliz, porque eu estou debaixo de um governo onde Jesus me deixou a paz, um governo onde o amor de Deus me preenche as lacunas da nossa alma. Eu estou debaixo de um governo onde o meu rei é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você sabe quem você é. Você não é um qualquer. Você não está debaixo da mercê das trevas. Você é um nascido de Deus. Você pertence ao reino do vencedor invicto, daquele que venceu a morte. Você sabe quem você é? Meu irmão, quando nós entendemos as verdades do reino de Deus, a gente muda de postura. A gente para de andar cabisbaixo, triste. Não, olha para quem está do seu lado e fala, você faz parte de outro reino. Fala para ele, não, você não está entendendo. Você faz parte do reino de Deus. Esse é o meu rei, querido. Esse é o seu rei. Ele não é alguém fragilizado na cruz. Ele não é um Jesusinho, Cristinho. Não. Ele é o Todo-Poderoso. O único que venceu a morte, que venceu as trevas. Então eu preciso te dizer algo. A nossa guerra agora, ela não é de igual para igual. Nós não estamos lutando com o diabo de igual para igual. Você está debaixo de um time. Não sou eu que luto. Jesus já venceu ele na cruz. Paulo vem dizer para nós o quê? Porque ele rasgou toda a cédula de dívida que nos era contrária. E o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não é um exemplo apenas de tortura, ela é um exemplo, ela é uma amostra da nossa vitória. Mas só que Jesus, ele não apenas queria ser essa pessoa. Mateus capítulo 28, versículo 18, abra comigo lá. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você está entendendo? Você está entendendo quem que você é? Você está entendendo de que time você faz parte? Você faz parte de um reino, onde o seu rei tem um pouco de autoridade. Ele tem autoridade sobre algumas coisas. Pelo amor de Deus. Você faz parte de um reino onde o seu rei tem toda a autoridade no céu e na terra. Não tem coisa pequena ou grande que não possa se submeter ao nome de Jesus. Só que tem mais uma coisa. O versículo 19, ele diz assim. Olha só. O versículo 19, ele diz assim. Portanto. Por que portanto? Porque é sequência. Se ele recebeu toda a autoridade e nós estamos nele, essa autoridade, ela vem para nós. Portanto, vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto foi escrito, Jesus estava falando aqui apenas com os líderes. Não é? Eu acho que ele falou isso aqui somente para Pedro. Foi não? Eu acho que foi só para os 12, não foi? Ah, meu irmão. Você não está entendendo? Você sabe quem você é? Você é a pessoa para quem Jesus está falando isso. Todo o poder me foi dado, e isso tem a ver com você. Portanto, se levante, vá e faça com que esse reino avance. Faça com que mais pessoas possam entender quem eu sou e quem elas são. Faça com que mais pessoas possam entender que as trevas não precisam reinar nessa terra. Meu irmão, quando você entende que você é um dos príncipes desse reino, você vai levar esse reino adiante. E cada vez que você leva essa boa notícia, essas boas novas, as pessoas vão entender que elas são livres, que elas são chamadas para serem príncipes de Deus, que existe um outro reino que está acima de todo o governo dessa terra, que está acima do governo de Nabucodonosor, que está acima da Babilônia, que está acima da Grécia, que está acima da Pérsia, que está acima de Roma, que é o reino dos céus. Você é um príncipe do reino de Deus. Entenda isso, pode aplaudir ao teu Deus, querido. Aleluia. Oh! Agora eu preciso te falar algo. O diabo não queria que você soubesse disso. Aliás, ele não quer que você saiba disso. E é por isso que eu disse para você que a gente ia fazer tipo um filme que começa do final e vai contando a sua história. O diabo quer que você pense que você está à mercê dos seus sentimentos. Ele quer que você pense que você está à mercê dos seus pensamentos. Ele quer que você pense que você está à mercê de um governo humano. Ele quer que você pense que você é igual a todo mundo. Ele quer que você pense que você é um coitadinho. Ele quer que você pense que não existe esperança para você. Enquanto o teu Deus quer que você entenda que você é filho do Criador dos céus e da terra. Enquanto o teu Deus quer que você entenda que você é um príncipe dos céus. Que o teu Deus quer que você entenda que no dia que você recebeu Jesus, você não recebeu qualquer coisa, você recebeu autoridade. João capítulo 1, versículo 11, eu vou pedir para projetar esse versículo. 11 e 12. Diz para nós o seguinte: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12, João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Que diz assim, ó. Vamos esperar, só para colocar pressão no pessoal da comunicação, que eles ficam doidos com a gente. Eles amam a gente. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim, João 1, verso 12. Isso. Mas a todos. A quem? Mas a quem? Quantos o receberam? Ele deu-lhes o... Deu-lhes o poder. Deixa eu falar uma coisa. O poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Essa palavra poder é exousia. É a mesma palavra da autoridade que Jesus falou em Mateus 28. Não é um direito. Veja, não está escrito deu o direito. Não, você recebeu uma autoridade. Quando você se torna filho de Deus, você recebe uma autoridade. Agora, se você é príncipe, você não pode ficar andando igual mendigo. Se contentando com as migalhas dessa terra. Vou beber um pouquinho, vou fazer não sei o que lá. Fica lambendo as coisinhas dessa terra. Meu irmão, você é príncipe. Se posiciona, se coloca como príncipe. Se vista como príncipe, se vista como uma princesa. Você não é plebeu, você não é escravo. Se posiciona. Uma vez eu morava em Cuiabá. E abriu um bar lá com um barulho terrível do ladinho da minha casa. E eles iam até de madrugada, às vezes até 6 horas da manhã. E eu ficava à noite sem dormir. E eu orava e falava assim, Deus, oração de crente,
faz alguma coisa. Eu não aguento mais. Um dia, a primeira vez que Deus trouxe uma palavra rema ao meu coração sobre esse texto, o Senhor disse: eu já te dei poder. É você que ora. E então, queridos, eu entendi que eu tinha autoridade no reino do Espírito. E eu estendi a minha mão e eu declarei: você vai fechar. Satanás, você não vai mais me roubar o meu sono. Eu declaro falência. Eu declaro falência das tuas obras, em nome de Jesus. Foram-se alguns dias. Fechou, acabou. Porque eu entendi algo. Queridos, tem coisa que você tem que pedir para Deus. Mas tem coisa que você tem que dar ordem para as trevas. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de princípios. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E embora Deus tenha todo o poder, é quando você entende que você é um filho de Deus, um príncipe e uma princesa do Senhor, que você tem autoridade, é que você vai usar essa autoridade para fazer o céu descer na terra, para fazer com que as coisas sejam estabelecidas no reino terrestre. Meu irmão, tem coisa que você tem que parar de pedir. E você tem que ordenar para que as trevas saiam da sua frente, porque você já recebeu toda a autoridade. Agora, se a gente não entender isso, a gente vai pensar como escravo, a gente vai ficar sentindo como escravo, a gente vai viver como escravo, porque é essa a natureza do governo das trevas. Ele mente, ele engana, ele quer que você se sinta o vermezinho de Jacó. Mas você precisa entender que você é um filho de Deus. Eu já contei isso aqui várias vezes. Marcos, agora ele não faz mais, tá, gente? Mas tinha um tempo que ele ficava doido com o trânsito de Bragança. Você acredita num negócio desse? Só ele, né? Só ele. E aí, gente, ele fazia... Eu vou confessar os pecados dos outros em altar, coisa feia, né? Ele fazia uma coisa... Ele buzinava bem quando alguém fazia uma arte. E aí, eu comecei a falar para ele: meu amor, você é de outro reino. E aí ele ficava bravo e tal. Ele falava: mas olha o que o cara fez. Eu sei, mas você é de outro reino. E aí, o que ele fazia? Aí ele começou a não buzinar. Daí ele falava assim para mim: mas esse aí merecia uma buzinada. Aí eu falava para ele: merecia, mas você é de outro reino. Eu preciso te falar uma coisa, meu irmão. Você é de outro reino. O diabo vai tentar fazer com que você seja uma pessoa que responda à altura das pessoas. Você vai ver gente te tratando mal, mas eu preciso te falar uma coisa. Você é de outro reino. Você vai encontrar com pessoas que falam mal de você, mas deixa eu te contar, você é de outro reino. Jesus, ele falou assim: amem os seus inimigos e falem bem daqueles que falam mal de você, porque você é de outro reino. Você recebeu autoridade para isso, meu irmão. Você tem habilidade em Deus para andar acima dessas circunstâncias, para andar acima das situações. Você tem poder em Deus, você tem autoridade em Deus, você tem graça em Deus, do reino que você pertence, para você andar em paz no meio das trevas. Você tem autoridade em Deus para se posicionar e não permitir que as coisas do império das trevas afetem você. Você é de outro reino. Você é de um reino eterno. Deus planejou isso e Deus me incluiu e te incluiu. Meu irmão, você não é um qualquer. Não importa, não, você não precisa reagir de igual para igual. Você foi feito, você recebeu de Deus poder para ser feito filho de Deus. Então o diabo quer que você pense que você é igual. Eu preciso te falar uma coisa. Você não é todo mundo. Se sua mãe falava isso, eu preciso te dizer que ela tem razão. Você não é todo mundo. Mas todo mundo está fazendo isso. Mas você não é todo mundo. Você é um príncipe de Deus. Jesus morreu na cruz. Jesus foi lá, meteu o pé na porta lá do inferno, catou a chave da morte para te dar vida, e você vai agir igual todo mundo. Hello? Nós precisamos entender quem nós somos. E eu não sei você, mas eu é que não vou me satisfazer
em viver uma vida com regras, com comportamento, com vocabulário, com roupas, com princípios e padrões do império das trevas, porque eu sou de outro reino. E essa é a verdade que tem que permear a minha e a sua vida. Ah, mas está todo mundo assistindo. Mas eu não sou todo mundo. Paulo escreveu isso diferente. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele escreveu algo diferente. Ele falou: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você está convivendo com uma pessoa iracunda? A palavra é feia, né? Mas é verdade, é iracunda que fala. Uma pessoa que se ira com facilidade, tudo sai gritando. Posso te falar uma coisa? Deixa ela gritando sozinha. Você é de outro reino? Hello? O seu príncipe é o príncipe da paz. Quem vai transformar a sua casa, que era um lugar de gritaria, em um lugar de paz, serão os príncipes, serão as princesas. Na sua casa, tem gente azeda. Eu preciso dizer para você, Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em... Alguém que tem vida em abundância consegue ser azedo? Então deixa essa pessoa ser azeda sozinha, porque você faz parte de outro reino. Vai encontrar com alguém, ficou sabendo que tem alguém falando mal de você? Sabe o que você faz? Fale bem dessa pessoa, porque você é de outro reino. Quem você está pensando que você é? Você é um príncipe de Deus. Você é alguém que Deus confiou para levar adiante aquilo que Jesus começou. O diabo quer que você pense que você é um qualquer, que você é todo mundo. Mas Jesus quer que você entenda que você já recebeu todo o poder que vem dele. Isso é muito importante a gente entender. A autoridade que nós recebemos, ela não é uma autoridade qualquer, não é uma autoridade leviana. Nós só temos essa autoridade quando nós estamos debaixo desse reino. Quando nós temos Jesus como nosso príncipe. Sabe de uma coisa? Satanás tem medo que você saiba quem você é. Porque quando você entender quem você é, a cada passo que você der, você está levando com você esse vencedor invicto. A cada passo que você der, você está levando com você aquele que venceu a morte. A cada passo que você der, você está levando vida com você. Você está levando uma mensagem daquele que cura. Você está levando uma mensagem daquele que salva, daquele que tem o poder de tirar qualquer pessoa do império das trevas. Meu irmão, não importa, Jesus tem poder para tirar a pessoa do lugar mais profundo das trevas onde ela esteja. Jesus disse para o ladrão que estava ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esses dias eu estava vendo um testemunho. E você, quantos assistiram o podcast da Kátia aqui essa semana? Levanta a mão. Eita, glória a Deus. Quem não assistiu, pode assistir. Está lá no nosso canal do YouTube. E essa semana vai o da Rafinha. Essa semana vai o podcast do Rafa, contando seu testemunho. Eu estava vendo um podcast de um alemão. Um alemão que vivia na heroína. Terrível a história dele. E um dia, ele chegou em casa, estava sem internet. A única coisa que ele podia assistir era um canal que só passava programa cristão. E ele ouviu alguém falar assim: Jesus pode mudar a sua vida. E ele acreditou. E Jesus entrou na vida dele. E ele, que não conseguia passar um minuto sem estar drogado, começou a ser livre.
Querido, Jesus continua tendo todo o poder. O reino de Jesus é o reino acima de todos os reinos. Só que esse reino avança à medida que os príncipes desse reino avançam. Você não foi chamado para viver uma religião. Você não foi chamado para viver de culto em culto. Pelo amor de Deus. Você foi chamado para ter um relacionamento com Deus e saber quem você é em Cristo. A Bíblia não é um livro bonitinho para você achar frasezinhas de efeito, versículozinho para você postar nas suas redes sociais. Não, a Bíblia é o livro que é o manual do fabricante, que vai dizer quem você é, vai alimentar a sua alma, vai fortalecer o seu espírito, vai trazer clareza para a sua visão, para você saber quem você é e você se posicionar e não permitir que o diabo te engane. E quando você entende quem você é, você vai ser a pessoa, vai ser o príncipe dessa terra, que vai levar toda a autoridade que Jesus recebeu por onde você passar.